paz do Senhor para os irmãos. Amém? Que coisa linda esse hino, né, irmãos? Como os hinos antigos são espirituais, né? Quando a irmã estava louvando ali, você sente a presença de Deus através do cântico, né? O hino que edifica nossas vidas. Amém? Tá frio hoje, né, irmãos? Está frio, mas não tem problema não, né? Nós temos que adorar no frio, no calor, né, pastor? Não importa o tempo, né? Bem, irmãos, nós vamos dar continuidade àquilo que nós estávamos falando a respeito do reino de Deus. Nós estamos fazendo uma comparação já, né? Entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Nós falamos na primeira sexta-feira a respeito daqueles que entram no reino. Amém? Por que eu falei isso aqui, irmãos? Porque o texto baseado no estudo se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 21. Ali, irmãos, já está quase no finalzinho do sermão da montanha, do sermão do monte. Que todo sermão do monte, do capítulo 5 ao 7, dá uma ideia o que vai ser o reino de Deus. É o caráter desse reino, amém? Embora eu não falei aqui das beatitudes, em que Jesus fala ali no começo do sermão, mas nós vamos até falar. Os irmãos acharam aí? Amém? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos maravilhas? E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Por quê, né, irmãos? Eu estou lendo esse texto novamente. Porque o estudo se baseia nesse texto. Amém? Porque tem pessoas que estão dentro do reino e não vão entrar. Se elas expulsam o demônio, se elas curam, né? Às vezes as pessoas pensam que isso é sinal de salvação. E não é. A Bíblia é bem clara, não é. Não é. Para você ser salvo, você tem que nascer de novo. Novo nascimento. Transformação. Através da palavra. É a metanoia, né? Transformação da moral e do intelectual do homem. Deus pega aquele homem ali, ó. Ele transforma aquele homem. Como transformou água em vinho, né? Nós precisamos ser transformados daquela maneira. Pois o homem natural não serve para nada. Ele precisa de um novo nascimento. Bem, nós falamos algumas coisas a respeito do governo do reino de Deus. O governo do reino de Deus é Jesus Cristo, amém? O governo do reino de Satanás é o governo do reino dos homens ou de Satanás, é o próprio Satanás, tá bom? Nós falamos aqui a respeito do caráter desse reino, né? Que nós falamos sobre justiça, paz, alegria. Do outro lado do reino de Satanás, nós falamos alguma coisa na sexta passada, a respeito que o reino de Satanás é centralizado nas coisas desse mundo, não é isso? Quem estava aqui lembra. Então veja bem, irmãos, só para trazer a memória aí. Se você ouve o evangelho, que só se baseia no material, o pastor sobe aqui, não estou dizendo aqui, um exemplo. O pregador sobe no púlpito, você está numa igreja, e ele fala, ó, somente das coisas materiais. Somente das coisas materiais. Um reino nessa terra, né? Isso tem uma corrente, irmãos, filosófica, a respeito por que hoje se prega tantas coisas materiais. Quem estuda teologia sabe disso. Mas é Jesus? É o ensino dos apóstolos? Ali que está baseado em Efésios 2:20, o alicerce da igreja. É o ensino de Jesus? Você percebe que não é, né? Quando você começa a examinar as escrituras, você percebe que não é. É um outro evangelho, em que Paulo fala, né? Mesmo que desça um anjo do céu, o outro prega o evangelho, diferente desse que vos anuncio, seja anátema.
maldito. O evangelho é um só há uma boa notícia. Jesus veio dos céus, e ele, quando ele se tornou o verbo, se tornou carne. Ele veio para anunciar as boas novas, e as boas novas, ela fala de um novo nascimento, ela fala de uma transformação de vida e de caráter. Ela não se baseia nas coisas desse mundo, porque este mundo já está julgado pela palavra de Deus. Então o evangelho, ele não pode ser humanista, não. O evangelho, ele tem que todo o evangelho, ele tem que basear em Cristo. Cristocêntrico, amém? Tudo bem, continuando aí. Eu vou dar continuidade, porque eu falei muito rápido, no finalzinho lá da sexta-feira passada, a respeito da santidade. Então o reino de Deus, ele é de santidade. O reino de Satanás é como, irmãos? De pecado e iniquidade. O reino de Deus, na verdade, ele se contrapõe ao reino de Satanás. Ele se contrapõe. Ele é como se fosse uma resistência ao reino do diabo. E Satanás sabe que o reino de Deus é mais forte que o reino dele. Ele sabe, irmãos. Porque os espíritos, eles batem em retirada quando chega um homem cheio do Espírito Santo de Deus, né? Eu poderia falar do demônio lá, o gadareno, no qual os demônios vão para os porcos. Ali é clara, né, a autoridade do reino de Deus sobre a vida de Jesus. E essa autoridade você tem que ter, eu tenho que ter. A igreja de Jesus, ela tem que ter. Amém? Então abra as vossas Bíblias. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Segunda Coríntios, irmãos. O reino de Deus é de santidade, amém? Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Amém? Então o crente tem que se afastar do quê? Da sujeira desse mundo, do pecado desse mundo. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Santificados. A igreja, ela é santa, irmãos. Deixa eu te falar aqui. Você é santo porque você está em Cristo. Amém? É uma santidade que Deus compartilha com você. Santo, 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 só há um no singular. É Jesus Cristo. Nós somos santos, pois nós estamos na igreja que é santa. Entenderam aí? Entenderam a santidade? Deus compartilha. Enquanto você está em Cristo, você é santo. Saiu da igreja, acabou a santidade. É por causa dele. Amém? Então vamos lá. Do pecado e iniquidade. Romanos. Eu gosto do livro de Romanos. Romanos, capítulo 1. É antes de Coríntios, viu, irmãos? Depois de Atos. Capítulo 1, versículo 28 e 32. O reino de Deus é de santidade. Agora nós entramos no reino de Satanás. Amém? Olha aqui que fala o apóstolo Paulo. E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm,
estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios e contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, último o quê? Conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte. Os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Aqui tem uma exortação, né? Primeiro, ele vai enumerando os adjetivos ali, seria, né? Mesmo pejorativos, aos que servem ao diabo, aos cidadãos do reino de Satanás. O interessante aqui, irmãos, no último versículo 32, ele fala também aqueles que consentem aos que fazem. O papel da igreja, justamente, é alertar o mundo a respeito do pecado. Você está aqui na terra para adorar o Senhor, amém? E para anunciar as boas novas. As boas novas é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que o mundo não ama, este Evangelho verdadeiro não. Há uma resistência. E você não precisa adaptar não, para pregar o Evangelho. Você tem que pregar como ele é. Agora, nós não podemos se calar diante do pecado no mundo. João Batista, ele não se calou. Ele denunciou o adultério ali do rei. O que aconteceu com João Batista, irmãos? Herodes fez o que com ele? Cortou sua cabeça. Mas ele não negou a palavra do Senhor. A igreja de Jesus, ela não pode se calar, pois se ela se calar, ela irá ser julgada também pela palavra do Senhor. E aqui diz assim, pelos mesmos pecados, pois quem cala consente. Mas a igreja de Jesus, a verdadeira igreja de Jesus, ela nunca se calou diante do pecado no mundo. Nós sempre fomos arauto, proclamamos as boas novas, o querigma, a boa notícia, que se eles não se arrependerem, eles irão para o inferno. Só existem dois tipos de pessoas na terra, as vivas e as mortas. Ué, como pode? 7 bilhões e pouco, né? Mas por quê? Porque, irmãos, para Deus, aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, já estão mortos. Simples assim. Você tem o nome escrito no livro da vida. Eu tenho o nome escrito no livro da vida. Você tem que ter certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Se você é salvo, você tem a certeza disso. Não é isso? Nós temos que ter certeza, irmãos. O Evangelho, a palavra de Deus, ela não é uma teoria, ela não é abstrata, ela é concreta, ela é real. Nós não estamos falando de fábulas aqui, de historinhas. Tudo que está aqui aconteceu. De Gênesis a Apocalipse, que é o livro escatológico, vai se cumprir Apocalipse. Mas toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, os 66 livros, o 39 do Velho e os 27 do Novo, são reais. Cada vírgula é real. Cada palavra é real. É real. Tudo que está escrito aconteceu e vai acontecer. Então nós temos que ter isso como verdade em nossas vidas, né? Porque, irmãos, está demorando para se cumprir algumas coisas, mas ela vai se cumprir. Jesus está demorando para voltar, ele vai voltar. E nós temos que estar preparado, né? Temos que estar preparado. A igreja tem que estar preparada para receber o noivo. Amém? Bem, eu tenho que ensinar. Vamos lá. Eu peguei os versículos, Efésios 2, do 1 ao 3.
Isso aí. Me ajuda aí. Isso aí. Efésios 2, do 1 ao 3, isso mesmo. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andasse segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Vocês viram aí? Príncipe das potestades. Então isso aqui não é uma invenção. Satanás, ele é real, irmãos. Ele é real. Ele quer que... Muitos acham que não, né? Para ele, irmãos, é melhor que as pessoas não saibam da sua existência, pois ele opera melhor. Mas ele é real. Ele atua neste mundo, irmãos. Ele atua na vida daqueles que servem a ele. E eles estão o quê, irmãos? Condenados pela ira de Deus. Então, o reino do diabo, a característica dele é de pecado e iniquidade. O reino de Deus é de santidade. Santidade. Você viu como é o oposto? Sempre vai ser oposto, irmãos. Sempre vai ser oposto. O reino de Deus, ele é luz. O reino de Satanás, trevas. Abram aí, irmãos. Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Filipenses 2 e 15. Vocês acharam aí? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Está vendo aí? A luz de Cristo em você? A luz de Cristo está em você. Quem que é essa geração perversa? É a igreja? São os salvos? São os cidadãos do reino de Deus? São os cidadãos do reino de Satanás. É esses aí. E nesses aí, nós temos que refletir a luz de Cristo. Nós somos astros. Nós temos que refletir a luz de Cristo em nossas vidas. O maior sermão não é a pregação do Evangelho. O maior sermão é a sua vida, o seu testemunho. É o que você vive todos os dias, no seu trabalho, aonde você estiver. As pessoas precisam olhar e ver Jesus na sua vida. As pessoas precisam ver o que Jesus faz na vida de um homem. Eles estão condenados. Eles estão indo para o inferno. Todos os dias, milhares de pessoas vão para o inferno. Por isso que a igreja não pode se calar diante de uma geração perversa e corrompida. Amém? Então, é um reino de trevas. Trevas. E o reino de Deus é um reino de luz. Podemos ver mais um versículo aqui, irmãos. Tá bom? Mateus 5 e 14. Você sabe que um dos 5 solas da reforma, né? É a escritura pela escritura. Que nós estamos fazendo aqui. Esta noite. É a Bíblia pela Bíblia. É um versículo da Bíblia, um texto da Bíblia, explicando outro texto da Bíblia. Porque Jesus tem que falar, é a palavra que tem que falar, não o pregador. O pregador só é um canal. O que importa é a palavra de Deus. Amém? 5:14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem acende a candeia se colocar debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão em casa.
Nós temos a igreja de Jesus, ela tem essa responsabilidade. Ela não pode se conformar, como Paulo fala em Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Por que ele fala isso, irmãos? Nós não podemos tomar forma. Nós não temos que imitar nada de lá de fora. Muito pelo contrário. Nós temos que influenciar este mundo para a cruz de Cristo. É para a cruz que nós temos que levar o mundo. É a cruz, é a cruz. A cruz, né? Ela é algo terrível. A cruz, o mundo não quer a cruz. A separação da igreja para o mundo tem uma coisa, a cruz. O que separa a igreja do mundo é a cruz. Não é a cruz que pendura aí não. É a cruz de Cristo. É aquela cruz, sumo suplício, crudelíssimo suplício, a mais cruel, a mais extrema, a mais angustiante forma de punição. Já dizia o senador Cícero. A pior forma de um homem, o pior lugar para um cidadão estar era na cruz. Por isso que o evangelho é a cruz. Coube a Deus a salvar o mundo pela loucura da pregação. Irmãos, a pregação é loucura. A cruz de Cristo é escândalo, loucura. Nós não podemos negar. Existe uma cruz. Jesus sempre colocou essa cruz, amém? Continuidade aqui. Reino de luz e reino de trevas. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. 2 Coríntios 11, 14. Presta atenção aqui. Esse versículo aqui é interessante. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Está vendo aí? Nós estamos numa luta espiritual. Quando você dobra o joelho, meu irmão, Satanás e seus principados se levantam. Quando a igreja resolve, vou orar pelo Brasil. Você tem que orar pela nação, pelas autoridades, pelos governantes. Isso é bíblico. Existe algo no mundo espiritual envolvido. Tem que orar para que haja paz em Israel. É importante abençoar Israel. Quando a igreja se coloca no papel da oração, irmãos, quando a igreja se coloca na função da oração, é uma luta no mundo espiritual. Pois aquele ali, não quer que você ore. Não quer. Uma igreja que não ora, ela é morta espiritualmente. Pois se ela não ora, quanto mais a palavra. Não é isso? Quanto mais a palavra. Por isso que há tanto entretenimento dentro da igreja. Há púlpitos que viraram picadeiros. Stand-up. O camarada sobe aqui e ele começa a contar piada. E ele não prega o reino de Deus. Ele começa a imitar o mundo. Nós temos que influenciar, não deixar o mundo nos influenciar. Se encha de Cristo, se encha do Espírito Santo, se encha do azeite, se encha da palavra de Deus, para que você possa sair aí fora e anunciar as boas novas. Não seja influenciado por este mundo em que está condenado. Não ameis o mundo, nem que no mundo há. Pois há um detalhe: o amor do Pai não está naquele que ama o mundo, né? Você já sabe que mundo é esse, né? Amém? Continuamos. Reino de trevas e de luz. O reino de Deus é o reino de vida eterna. O reino de Satanás é o reino de morte eterna. João, o Evangelho de João, teológico. O quarto aí, irmãos. Capítulo 1, versículo 4.
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1,4. Em Jesus está a vida. Em Jesus está a vida. Né? E Ele é a nossa luz. Ele é a vida eterna, irmãos. Nós estávamos condenados à morte eterna. O mundo caminha para uma morte eterna. As pessoas caminham para uma morte eterna. Elas não sabem. Elas não têm a ciência que você tem hoje a respeito das verdades do reino. Por isso que a igreja tem que apresentar o evangelho verdadeiro, genuíno. O evangelho em que foi pregado, em que os apóstolos pregaram, em que os pais da igreja primitiva pregaram, em que Martim Lutero lutou contra o sistema religioso e teve, a reforma protestante. Não mudou, o evangelho continua o mesmo, não mudou. Deus opera das mesmas maravilhas, das mesmas maneiras. Nós temos que anunciar este evangelho. A pregação, a palavra pregação significa martelar sobre o mesmo assunto. Jesus salva, Jesus salva, Jesus cura, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus liberta, Jesus vem buscar a sua igreja, Jesus irá buscar a sua igreja, Jesus transforma, Jesus liberta o homem do pecado. Não precisa de mais nada, eu não preciso de mais nada. Jesus é suficiente, na minha, na sua vida e na vida da igreja. Glória a Deus e aleluias. João 3,16, versículo muito conhecido. Presta atenção nesse versículo, irmãos. Talvez muitos já leram esse versículo e não, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê em Jesus? Você crê? Você crê? Você está disposto a morrer na cruz por Jesus? Você está disposto a abrir mão da sua vida por Jesus? Então você tem a vida eterna. Então eu tenho a vida eterna. Todos aqueles que estiverem dispostos a morrer numa cruz por Jesus, esse tem a vida eterna, irmãos. A vida eterna, porque Deus amou o mundo. Este mundo aí que Deus amou é a humanidade. São os homens. Aquele que ele fala não ameis o mundo é o sistema político, econômico, filosófico, religioso. Todo esse sistema que o homem criou e excluiu Deus. Excluiu Deus. O governo humano, irmãos, é uma exclusão de Deus. Nós não queremos que o Senhor se meta na nossa vida. Nós somos donos dos nossos próprios narizes. Não é isso que os homens falam? Que a humanidade fala? Mas nós vamos prestar conta diante de tudo aquilo que você fizer, pois todo joelho se dobrará diante dos reis dos reis. Sejam grandes e pequenos, viu? Continuamos, irmãos. Morte eterna. Abra Isaías, é um versículo, Isaías 66. Profeta Isaías, primeiro profeta, ali dos profetas maiores. 66. Versículo 24. Isso aí. Isaías, o irmão tá bom ali. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Morte eterna. Quem que está condenado à morte eterna, irmãos? Quais são os que estão condenados à morte eterna? Primeiro, aqueles que não creram em Cristo. Todos os homens que estão debaixo do reino de Satanás. O reino de Satanás, ele é um reino de morte eterna. Que fica bem gravado isso na sua mente. O reino de Satanás
é um reino de morte eterna. O reino de Cristo é o reino de vida eterna. Então você tem que fazer sempre um ao contrário do outro, né? Se um condena a morte, o outro dá a vida eterna. Por isso que você não tem nada neste mundo. Nós não temos nada nesse mundo, jovens. Nada. Vocês não têm nada nesse mundo. Nós não temos nada. Nós não temos nada nesse mundo. Nós estamos nesse mundo de passagem. Você é embaixador de Deus nessa terra. Você representa os interesses de Deus nessa terra. É para isso que você está aqui, para anunciar um reino melhor do que este reino. Você está num reino melhor, superior a este reino que é de engano e de mentira, em que bilhões de pessoas têm ido para lá. Amém? Continuamos. A manifestação do reino de Deus é de salvação. A manifestação do reino de Satanás é de destruição. Atos, conhecidos, Atos 15. Vamos lá, irmãos. 5º livro ali, do Novo Testamento. Depois dos Evangelhos. Atos 15, versículo 3. Salvação. E ele, sendo acompanhado pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. O reino de Deus, né? Olha aí anunciando, reino de conversão. Nós temos que anunciar o evangelho para converter as pessoas. Agora, não importa se um só vai aceitar Jesus. Importa que seja pregado, né? Aí, Deus não está preocupado também com a quantidade, não. Não está. Ele está preocupado com a qualidade daqueles que vão servir. É qualitativo o reino de Deus. Se você olhar aqui, é qualitativo. Sempre dos remanescentes. Remanescente. A igreja de Cristo é remanescente nesse mundo. A verdadeira igreja, viu, irmãos? Não é porque tem 210 milhões de cristãos no Brasil que todos são cristãos verdadeiros, ou são? O Brasil tem 210 milhões de cristãos. País cristão, não é? Apostólico. É isso? Jesus nunca chamou ninguém de cristão. A palavra cristão aparece 3 vezes na Bíblia. Atos 11, 26, Atos 26, 28, 1 Pedro 4, 16. A palavra discípulo, mais de 260 vezes. Jesus nunca chamou ninguém de cristão, mas de discípulos. Agora, tem algum problema ter os cristãos lá serem chamados de cristão? Não, né, irmãos? Foi um termo pejorativo que foi dado, mas eles eram realmente parecidos com Cristo. Talvez se fosse hoje os cristãos de hoje, eles não se parecem com Cristo, são diferentes. Por isso que o discípulo é sempre discípulo, né? O discípulo, ele tem que ser igual a Cristo. Seja discípulo de Jesus. Você é um discípulo de Jesus. Temos que ser discípulos, né? Jesus chamou para nós fazermos discípulos nesse mundo. Mateus 28, 19. Ide por todo mundo pregar o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E fazer discípulos. É discípulos. Amém? Continuidade aí. Atos 8. Que está aí mesmo, né? A gente aproveita aí o tempo. Pois o tempo voa, viu, irmãos? Acharam 8 e 12? 8 e 12. Isso aí. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tantos homens como mulheres. Está vendo aí? Pregando a palavra em Filipe, as pessoas iam se convertendo pelo nome de Jesus Cristo. Aí que está. No reino de Deus.
Não é isso? Que conversão é essa? Novo nascimento, nova vida, nova maneira de viver. As pessoas não viam pelo interesse. Até porque, irmãos, a cruz não era o interesse, era, pastor? A cruz afastava as pessoas. Então, realmente, aqueles que eram cristãos verdadeiros, eles viam por amor mesmo. Pois como que você vai servir a um Deus que foi pregado na cruz? Como você vai servir a um Deus que eu posso perder tudo que eu tenho? Porque tinha que jurar para o imperador romano. Todo ano você tinha que prestar conta para o imperador romano. E você tinha que dar juramento ao imperador. Os cristãos não poderiam fazer esse tipo de juramento. E aquele que não fizesse, poderia perder suas propriedades, perder suas casas, seus servos, suas mulheres, seus filhos. Como que você vai servir a um Deus que eu estou perdendo? Irmãos, no início da igreja era assim que as pessoas vinham para Jesus. Aquele que buscar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder sua vida por amor de mim, achá-la. A igreja primitiva entendeu esta mensagem. Hoje prega o evangelho oferecendo. Vem para Jesus que você tem isso, você tem aquilo. Não, nunca foi assim. As pessoas vinham para Jesus, elas poderiam perder pai, mãe, família, tudo. Mas elas ganhavam a eternidade. É isso que importa. O reino de Deus, ele não consiste em comida nem bebida. Ele é invisível. Muitos não entendem. Aleluias. Vamos lá, irmãos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Isso. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Está vendo aí? Como que um crente incomoda o diabo. Um homem cheio do Espírito Santo, irmãos, ele faz miséria no reino de Satanás. Os maiores avivamentos, pega Martins Lutero, cheio do Espírito Santo. Fez a reforma, um dos pais da reforma. John Wesley, os irmãos Wesley, a pregação do Evangelho na Inglaterra. O homem percorreu 400 mil quilômetros de cavalo. Daqui até a Lua são 360 mil quilômetros. Mais do que na Lua. Pregando o Evangelho. Um dos maiores avivamentos, o verdadeiro avivamento, ele vem pela palavra de Deus. Qualquer outra coisa é um movimento. Reino de Deus. Agora, o diabo sabe disso. Por isso que ele luta contra o crente. O verdadeiro, né? Aquele que é lavado, remido, nasceu de novo, que tem a mente de Cristo. Esse aí ele luta. Mas não importa, irmãos. Ele pode lutar, mas nós temos um aí, que intercede por nós. Amém? Deus deixou o Espírito Santo para a sua igreja. Ele nos auxilia. Ele nos dá dons. A igreja tem que buscar dons. Quer saquear o inferno? Dons do Espírito Santo. Sinais e maravilhas. Eu creio nos dons do Espírito Santo. Amém? Sabe por que eu creio? Porque é o seguinte, irmãos. Os demônios não continuam atuando na vida das pessoas? As pessoas não ficam endemoniadas ainda? Por que Deus iria acessar os dons da sua igreja? Se a manifestação do reino do diabo continua atuante nesse mundo. Não tem sentido. Nós temos que crer na palavra do Senhor. Não foi só para a igreja de Atos dos Apóstolos, não. Os dons estão aí. Só que temos que buscar. Temos que renunciar a este mundo. Sem renúncia, não participa do reino de Deus. Pois, quem entrará no meu reino? Não é isso que ele fala? Quem entrará no meu reino? Temos que estar preparados para entrar no reino de Deus, amém? Então nós vimos aí que o reino do diabo é de destruição, o reino de Deus de salvação, o reino de Deus, batismo no Espírito Santo, o reino de
o Espírito Santo habita na vida do crente, como que se funciona no reino de Satanás? Pode abrir aí Atos, capítulo 2, versículo 3 e diante. O reino de Satanás, irmãos, a característica dos cidadãos do reino de Satanás, eles são cheios de espíritos imundos. Não é isso? Como que as pessoas estão lá fora? Elas estão possessas de demônios. Lembra do demônio da Gadária? O homem estava possesso. Legião, 6.000 demônios. As pessoas estão dessa maneira. Por que você acha que é tantas pessoas em busca de drogas? Tanto crack, né? A humanidade está doente. E interessante que lá no final, lá, que na carta de em Apocalipse, no livro de Apocalipse, quando João lá tem a revelação, e ele começa a escrever, e ele diz, ó, ficarão de fora os feiticeiros, os adúlteros, e começa a falar, a palavra feiticeiro ali quer dizer farmaco, encantado por drogas. A humanidade, irmãos, ela está doente, ela está encantada pelas drogas desse mundo. As pessoas estão perdidas, nunca se consumiu tantas drogas. Os Estados Unidos é o maior consumidor de heroína, de cocaína, de crack, e o Brasil vem atrás, irmãos. O Brasil também vem atrás. Nós vemos como que as drogas destroem a vida do ser humano, desconstrói o ser humano, né? Enquanto Deus constrói o ser humano pela palavra do Evangelho, Satanás destrói pelas drogas. A humanidade está perdida. Esse é o reino do diabo, o reino de mentira. Ilude os jovens com sexo, com bebida, com drogas, com tudo que não presta. Não é isso? E ele acha que está fazendo um bom negócio. Só que o fim disso é a morte eterna. Bem, e foram vistos por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Aí tem o 4. Não é isso? Atos 2, 3 e o 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Amém? Cheios do Espírito Santo. Ah, irmãos, o cidadão do reino de Deus, ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Ele tem que falar línguas cheios do Espírito Santo. Deus te dá línguas estranhas essa noite. Deus te enche essa noite para que você possa se capacitar para saquear o reino do diabo. O reino de Deus, ele é mais poderoso do que o reino do diabo. Ele é muito mais poderoso. O reino do diabo, ele é material, irmãos. Aprenda isso, material. Ele usa as coisas materiais desse mundo para afrontar a igreja de Cristo. Deus não está preocupado com grandes templos, grandes coisas, não é isso. Mas que o diabo, ele aflige a vida de cada um da igreja dele, da igreja de Deus, com as coisas desse mundo, com leis, com dificuldades. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que você precisa, Deus lhe garante. Aquilo que você precisa, não o que você acha que precisa, mas a tua necessidade, Deus lhe garante, irmãos. Se você está debaixo do reino, se você busca esse reino, se você ama esse reino, Deus lhe garante a sua sobrevivência. Não se iluda com este mundo. Dobre o joelho. Amém? Pode dobrar o joelho. Pois o crente que dobra o joelho, ele é um crente vitorioso, amém? Vamos lá, reino de salvação, não, cheio do Espírito Santo, né? Vamos lá, Marcos, capítulo 5. Bem, já deu aqui, né? Marcos, capítulo 5.
Marcos 5, versículo 6. Bem, aqui. E quando viu Jesus, ao longe correu e adorou. Dá continuidade, 7. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. 8. Porque ele dizia: Sai desse homem, espírito imundo. Para aí, volta lá. Porque ele dizia: Sai desse homem, espírito imundo. Jesus expulsando o demônio. Amém? Volta para o 9 aí. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. Uma legião, irmãos, 6.000. E perguntou-lhe, é o 10º agora. E rogavam-lhe muitos que os não enviasse para fora daquela província, da Gadária. 11. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. O 13. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e as manadas se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. 2.000 porcos. Agora, uma legião são 6.000 demônios. Só no homem. Só no homem. Você imagine na humanidade, sem Cristo. Quantos demônios, quantas pessoas precisando ser libertas. Só fazendo aqui um comentário a respeito aí, vocês perceberam que o reino de Satanás é um reino de pessoas com espíritos imundos. Então quando você vai tratar com a pessoa lá fora, irmãos, às vezes a pessoa te ofende, a pessoa te xinga, você tem que ter um discernimento. Porque nossa luta não é nem contra a carne, nem contra a sangue. É contra hostes e potestades. Não é isso que Paulo fala? Ele fala em Efésios isso. Não vou ler aqui que não vai dar tempo. A questão dos demônios aí, eu quero só fazer um comentário. Porque tem igrejas hoje, pastor, levando porcos para o púlpito. Presta atenção no que eu estou falando. Isso eu estou falando porque eu vi. Senão poderia ser uma mentira. E não é mentira. Tem pastores levando porcos. E aí ele vai expulsar o demônio, ele manda o demônio ir lá para o porco. Você acredita nisso? Irmãos, o que é isso? Entretenimento. Espera aí, entretenimento para o povo, com a desgraça da vida de um pecador. O Jesus jamais faria um negócio desse. Vocês percebam aonde está indo, irmãos. O que estão fazendo com o evangelho. Não foi isso que Jesus ensinou. O que Jesus nos ensinou é pôr a mão e nem conversar com o demônio. Sai em nome de Jesus, não é sangue de Jesus. Sai em nome de Jesus. É no nome de Jesus, não é no seu nome. É no nome de Jesus. Outra questão aí. Teve um outro pastor aí que disse que ele foi expulsar demônio, mas nem no nome de Jesus saía. Quando ele falou o nome dele, o demônio bateu em retirada. De uma grande igreja aí. Por quê, irmãos? O povo perece por falta de conhecimento. Porque um culto de ensino igual hoje, é um culto que não é muito frequentado. Precisa ser frequentado. Pois o que você está aprendendo aqui são armas para lutar contra o reino de Satanás. Nós temos que ter ciência disso. O diabo, eu já falei aqui, ele não brinca, pastor Dinelli, de ser diabo. Ele é diabo, ele é adversário. E ele está ao derredor para nos tragar. Só não fomos tragados ainda, porque Cristo está conosco, amém? Aquele que pode todas as coisas estar contigo. Ele está com a igreja até a consumação dos séculos. Ele fez uma promessa, até na sua morte, Jesus está ali. Até o último dia de vida, Jesus está ali. Jesus está com sua igreja. Ele caminha com sua igreja. Ele visita a sua igreja. Ele habita em sua igreja. Esta é a maior certeza. Glória a Deus. Eu vou encerrar. Eu passei 10 minutos, irmãos. E eu continuo e encerro na próxima sexta-feira, amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.